Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje meditaremos sobre o tema Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versos de 5 em diante diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade é uma virtude cristã que deve ser cultivada. A humildade é você reconhecer que você não é nada e que Deus é tudo. É reconhecer que você é pecador e que você depende de Deus para a sua vida. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Muitas vezes nós somos arrogantes e queremos que Deus nos abençoe. Conta-se uma certa história, que um jovem pregador foi pregar numa determinada igreja e ele chegou muito orgulhoso. E ele chegou, não quis conversar com ninguém, subiu, sentou-se lá no púlpito com toda arrogância, olhando as pessoas de cima para baixo. Na hora que ele subiu para pregar, ele levou o seu esboço. Quando ele colocou o esboço em cima do púlpito, deu uma ventania e o esboço voou. E ele ficou com vergonha de pedir a alguém para pegar o esboço e continuou na sua arrogância, achando que ele sabia o que ele tinha que falar, e ele pregou. Quando ele terminou de pregar, foi um sermão tão ruim que ele se envergonhou. Ele não quis ir para a porta do templo cumprimentar as pessoas, ele ficou de cabeça baixa lá na frente, fingindo que estava orando. E aí, quando as pessoas saíram, ele estava saindo, uma senhora idosa chegou nele e falou: meu jovem, se você tivesse subido como você está descendo, você estaria descendo como você subiu. Ou seja, ela disse para ele o seguinte: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte. Nós temos que entender isso. Quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, ele nos exalta. Ele nos exalta. E se ele não nos exaltar, nós estaremos bem, porque nós sabemos que ele é Deus, ele é o nosso Deus. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E como estamos ansiosos nesses dias? Como eu ouço as pessoas dizerem: eu engordei, eu estou comendo muito, é ansiedade. Uns estão dizendo: eu não estou conseguindo dormir, é ansiedade. O que é isso? Lance a sua ansiedade diante de Deus. Por quê? Porque ele cuida de nós. Deus é o local onde devemos colocar toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade. Ansiedade é falta de dependência de Deus, é falta de reconhecer que Deus cuida de nós. As últimas palavras de Jesus no livro de Mateus é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou isso no primeiro século e no século 21 continua sendo verdade. Ele está conosco todos os dias. E Pedro continua: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A carta de Pedro é uma carta que foi escrita aos irmãos que estavam fugindo da perseguição do Império Romano. Esses irmãos fugitivos, Pedro diz para ele: olha, cuidado, o diabo, o inimigo de vocês, ele está aí rugindo como um leão. É interessante que os estudiosos dizem que Pedro diz que o diabo, o inimigo de vocês, está ao redor de vocês rugindo como um leão velho, já desdentado, mas que ainda ruge. O diabo já foi vencido, Satanás já foi vencido, mas ele ainda grita muito. E esse gritar muito dele é o que nos assusta. O que assusta os demais animais nas selvas é o urro do leão, é o grito do leão. E o diabo continua assim. Por isso Pedro diz: olha, por isso estejam alertas, vigiem. A palavra bíblica para o cristão é vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O diabo, ele está procurando a quem possa devorar. Qual é a receita para isso? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha, resistir. Não tenha medo, resista. Resista em humildade, sabendo que é o Senhor quem cuida de nós. Em humildade, sabendo que dependemos do Senhor, mas resistir ao diabo. E Pedro diz que se nós permanecermos firmes, ele vai fugir de nós.
E Pedro ainda diz, olha, fiquem tranquilos, porque os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos problemas. Dificuldades, problemas, todos nós enfrentamos. O diabo tentando nos derrotar, tentando nos vencer, nos perturbando, todos os cristãos passam por isso. Agora, nós estamos do lado que vence, do lado do Senhor Jesus. Por isso, lembre-se disso. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele exalte. Lance toda a sua ansiedade diante dEle, porque Ele tem poder e Ele tem cuidado de nós. E Pedro termina o texto dizendo, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. É esse Deus que está conosco. Que Deus nos abençoe e até segunda-feira. Lembrando que domingo às 19 horas temos a live do nosso culto no YouTube. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem. Fique em paz, bom final de semana.